Então hoje nós estamos dando início à Escola da Fé e nós vamos tratar sobre esse tema aqui, ó, nossa identidade em Cristo Jesus. A nossa identidade em Cristo. Como eu havia comentado com vocês antes de nós darmos início, mas eu falei um pouquinho sobre a importância de nós entendermos quem nós somos em Cristo, o que temos e o que podemos em Cristo. O que acontece, amados? Muitos crentes, muitas pessoas que creram no Senhor Jesus, que aceitaram o Senhor Jesus, muitas pessoas ali naquele dia que fizeram a sua confissão de fé, muitas delas não sabem o que é que aconteceu com ela no momento que ela creu. Tem gente que simplesmente pensa que recebeu o perdão de pecados e agora está caminhando, numa direção para alcançar os céus. Tem gente que pensa que simplesmente foi isso que aconteceu com ela naquele momento. Tem outras pessoas que acham que o que aconteceu com elas foi uma mudança, digamos assim, de religião. Então antes eu professava uma religião aí, de repente eu era espírita, eu era kardecista, eu era católico, aí de repente eu cheguei um dia e falei, quer saber, eu cansei disso, vou virar crente, porque é os crentes mesmo que o negócio é o caminho certo. E aí a pessoa então mudou de religião. Só que nós precisamos entender, queridos, que essa transformação que aconteceu em nós é algo assim extraordinário, grandioso e que somente Deus é que pode realizar. Então o que nós observamos? Que tem muitos crentes que ainda não sabem, não é que eles não entendam, é que eles não sabem o que aconteceu com eles no momento em que creram em Cristo Jesus. Então o que nós vamos começar a tratar, pastor? O que aconteceu comigo no dia que eu aceitei a Cristo, que eu criei no Senhor Jesus? Quais são as implicações disso em minha vida? Amém? Então, para a gente começar, essa aqui vai ser o versículo base para essas sextas-feiras, só que nós vamos caminhando aqui, lendo algumas coisas dentro da palavra, mas para começar é o seguinte, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai ser o nosso verso base para essas sextas-feiras, tá bom, queridos? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esse vai ser o nosso versículo base, tá? Para a gente poder acompanhar. Se você não tiver com a Bíblia, você já sabe, a gente segue ali no telão, tá bom? E nós vamos lendo aqui. Então está escrito o seguinte, diz o seguinte, olha lá, portanto, se alguém está em Cristo. Essa versão da NVI é muito boa, porque ela diz assim, ó, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém? Queridos, o que nós precisamos entender aqui? Só nesse versículo aí já tem muita coisa para a gente poder tratar aqui. Muita coisa mesmo. Só que eu não vou me aprofundar assim tanto nele, porque eu quero te mostrar uma outra questão antes de nós avançarmos para tudo aquilo que eu quero avançar. Mas olha aqui que ele diz primeiro, portanto, se alguém, quando ele diz alguém, ele está se referindo a qualquer tipo de pessoa. Como nós temos tratado aqui nas quartas-feiras, Deus não faz acepção, diferença, distinção, pode ser grego ou judeu, como diz o apóstolo Paulo. Então ele está dizendo ali que esse alguém independe de quem ela é, do que ela faz, do que ela vem realizando, do histórico dessa pessoa, se ela é uma pessoa com histórico moral baixo ou com um histórico moral elevado, se ela é uma pessoa que de repente desenvolveu a sua vida em um padrão de acordo com aquilo que a moral estabelece, muito certinha ou não também, não importa. O que ele está dizendo? Se alguém, ou seja, qualquer que seja essa pessoa, aí ele diz, se alguém está onde? Em Cristo. Depois vamos tratar sobre isso, tá? Porque esse estar em Cristo é algo crucial para a nossa fé.
O estar em Cristo é algo assim crucial para nós, mas nós vamos entender isso depois. Aí ele diz assim, ó, é uma nova. O que é interessante disso aí? O que vocês observam? Primeiro ele começa dizendo, é ou será? É ou será? É ou será? Olha lá, ele está dizendo o seguinte, que se a pessoa está em Cristo, o que ela se tornou? Ou ela vai se tornar? Ela já é ou ela vai ser? Ela já é. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para nós, o texto está se referindo, que toda aquela pessoa que creu em Jesus, que aceitou o Senhor Jesus, no dia que você creu, no dia que você aceitou, embora você talvez tivesse um histórico horrível, mas no momento que você diz assim, ó, eu recebo, no dia que você disse eu creio, eu confesso como meu Senhor, naquele momento, você passou a ser o quê? Uma nova criação, uma nova criatura, é o que nós passamos a ser. Então, queridos, todos nós aqui, a partir do momento que nós cremos, nós nos tornamos uma nova criatura, mas na versão NVI é muito interessante, porque ele traz como uma nova criação, ou seja, o que significa isso? Existem duas criações, a velha criação e a nova criação. A velha criação, que é onde está o velho homem, a nova criação, que é onde está o novo homem. A velha criação fala da criação em Gênesis, essa é a velha criação, que todos os homens nascem, todo ser humano nasce debaixo da velha criação, do velho homem, mas a partir de Cristo, quando Cristo ressuscita, que ele sai do sepulcro, do túmulo, ali então se estabelece a nova criação. E nesse momento agora, todos nós que cremos em Cristo, que fomos colocados nele, nós agora estamos debaixo da nova criação. É como se Deus, e de fato assim Deus fez, irmãos, é como se ele recriasse todas as coisas a partir de Cristo. Então eu estou olhando aqui para pessoas, e eu creio nisso, como você também está olhando para mim, que é uma nova espécie nunca antes criada, é isso que nós somos. Nós somos uma nova espécie caminhando sobre essa terra. Por quê, pastor? Porque em nós, o crente, habita a eternidade. Nós já somos habitados pela eternidade. Então nós precisamos entender, queridos, que esse ser aqui, nós, somos uma nova criação. Agora, o que é interessante? Como eu me tornei uma nova criação? O que você fez para se tornar uma nova criação? Posso dizer para você uma coisa? Nada. Não tem mérito nenhum. Porque até o crer é um dom da graça. É um dom de Deus. E a fé nada mais é do que um instrumento de apropriação. Então o que eu fiz? Nada. Ou seja, eu me tornei uma nova criatura por causa de quem? Cristo. Irmão, tudo é quem? Diga assim, eu sou uma nova criatura. Eu estou vivendo e eu faço parte da nova criação. Você é uma nova criatura. Você não será uma nova criatura. Você já faz parte dessa nova criação. Ou seja, nessa nova criação, Deus iniciou o processo a partir do ser humano. Na velha criação, ele iniciou a partir do mundo, criando todas as coisas, e depois ele fez o ser humano. Na nova criação não, ele começa em quem? Em nós primeiro, e depois isso vai refletir em toda a criação. Mas essa criação começou aonde agora, queridos? Em nós. Você é uma nova criatura. Você não será, você já é uma nova criatura. Vamos colocar outras versões para observar isso, obreiro Paulo? Vamos ver como é que fica? Põe aí, isso, NTLH, olha agora, essa NTLH ficou muito claro. Quem está unido com Cristo, ou seja, estar em Cristo é o quê? Estar em Cristo é o quê, irmãos? Lê lá, igreja, é estar o quê? Unido com Cristo. É isso que aconteceu quando nós cremos nele, mas eu não quero me adiantar, mas não dá, né? Estar em Cristo é estar o quê? Unido a Cristo, amém? Então quando você creu nele, você foi o quê? Então você e Cristo são o quê? Um só. E lembrando que isso não tem nada a ver com o que você faz.
ou com o que você fez. Esse estar em Cristo, essa união, tem tudo a ver com o Pai e com o Filho, com Deus e com Jesus. Eu estou unido a Ele, eu estou em Cristo, por causa de uma obra, de um trabalho que o Pai e o Filho realizaram. Então isso aqui, irmãos, estar unido com Cristo não depende de mim, não depende de você, igreja. Amém? Isso aqui é uma obra de Deus nas nossas vidas. O que Ele fez? Ele nos uniu a Cristo. A NTLH ficou muito claro isso. Ou seja, quem está o quê? Unido. Estar em Cristo é estar o quê? Unido. Então diga de novo, eu e Cristo somos um só. Meu Deus. Então quando eu olho para você, eu estou olhando para quem? Meu Deus do céu. Quando eu olho para você, eu estou olhando para quem? Para Cristo. Quando eu toco em você, quem está te tocando? É Cristo. Quando as pessoas olham para nós, quem que elas estão vendo? Cristo. Mas pastor, mas esse Cristo aí tem hora que dá umas... Independente do que você faz, você está unido a Cristo. E isso é o Evangelho. Isso é o novo nascimento. Isso é que é nascer de novo. Ou seja, quando eu nasci de novo, no momento que operou-se em mim um novo nascimento, Ele me uniu. Nós vamos tratar sobre isso. Mas Ele o que? Me uniu ao Filho dele. Eu estou unido a Cristo. Quem está unido a Cristo? Amém? 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 Então ele diz, quem está unido com Cristo? Aí ele já coloca o quê? É uma nova pessoa. Aqui já fica interessante também. Porque ele está dizendo que aquele ser antes de Cristo, ele não existe mais. Deixa eu te falar uma coisa. Não sei se eu já contei isso para vocês, mas é bom para reforçar. Quando eu era pastor lá na Baixada, uma certa vez, um domingo, de manhã, então eu subi para pregar, entrei, subi para pregar. Quando eu olho assim do meu lado esquerdo, na terceira fileira, eu vi um rapaz até bem vestido, mas você via no rosto dele assim, uma pessoa sofrida. Estava bem vestido, cabelo assim ajeitado, mas você via nele uma pessoa bem sofrida. E o que aconteceu? Terminou o culto, ele veio me procurar aqui à frente. Comecei a conversar com ele. E aí então ele começou a contar para mim que ele, a partir dos seus 12, 13 anos, foi envolvido no mundo do crime, não tinha pai, não tinha mãe, então foi criado assim, E aí com 12, 13 se envolveu, e assim foi a vida toda praticamente dele. Ele morava ali no Chapadão. E ali ele falou, tudo sobre pensar de delito eu cometi. Até que então, depois de uns 20, 25 anos nessa vida, ele caiu lá dentro da prisão, foi grampeado, foi preso. E ali ele estava num estado de depressão, ele falou para mim, de melancolia, não via perspectiva de vida. Mas o que aconteceu com ele? Um dia, ele lá na cela dele, sapeando a televisão, e aí de repente ele se depara com o missionário Soares pregando. E ali o missionário começou a pregar para ele Vale dos Ossos Secos. E aí ele começou a dizer, olha, onde você está aí agora, nesse lugar, é onde Deus quer transformar a sua vida. Você pode estar no Vale dos Ossos Secos. E ele falava, rapaz, mas é onde eu estou mesmo. Eu estou nesse lugar. E aí então ele naquele momento fez um apelo pela televisão e ele aceitou a Cristo, creu em Cristo Jesus. A partir dali então ele falou, preciso correr, aonde que eu tenho que ir? Aí ele correu para a cela dos crentes. E começou a participar dos cultos que eles iam fazendo ali dentro, ali daquela maneira. Resultado, resumo, saiu da cadeia, foi solto, foi liberto. Só que ele não queria voltar para aquela velha vida. Então ele acabou se estabelecendo, indo morar lá para a Baixada Fluminense. E aí o que foi interessante? É que quando ele chegou, depois de ele contar toda essa história para mim, ele virou e falou assim, mas pastor, eu quero tirar uma dúvida. Eu, pois não. Deus realmente me perdoou de tudo, tudo mesmo. Olha a dúvida que ele tinha. Ele me perdoou de tudo, tudo mesmo. Aí na hora eu virei para ele, o nome dele é Gilberto. Eu guardei o nome dele. Falei assim, Gilberto, muito mais do que te perdoar, aquele ser que praticava aquelas coisas não existe mais. Eu estou diante agora de uma nova pessoa. É um novo ser.
com um passado totalmente apagado, porque aquele que cometia tais coisas morreram. Ele morreu, ele foi sepultado, ele não existe mais. Você agora é uma nova criatura, você é ficha limpa. Você não tem mais antecedentes criminais. Quando o Senhor olha para você, Ele não vê mais o seu passado, porque você é uma nova pessoa. Por isso que Ele vai dizer o seguinte, volta na versão anterior, o Paulo, na NVI. Por isso que Ele vai dizer isso aqui para nós: as coisas antigas já passaram, as coisas velhas se foram. Entendeu como é que é? Irmão Alceni, para Deus você não tem mais aquele passado, não existe mais, está só na sua memória. Mas quando Deus olha para o Senhor, Ele vê uma nova pessoa, uma nova criação. Estão entendendo? Quando Ele olha para nós, Ele não vê mais aquele passado, Ele não vê mais aquela vida, Ele não vê mais aquela pessoa, porque como está na NTLH, volta lá o obreiro Paulo, NTLH, nós somos o que, queridos? Uma nova pessoa. Amém? Somos uma nova criação. Deu para entender? Completamente nova. Não existe essa espécie neste mundo. Só dentro da igreja você vai encontrar. Só entre aqueles que já creram que nós vamos encontrar. Então é muito interessante que você entenda que o seu passado ele foi zerado. Amém, queridos? Ele foi o quê? Zerado. Amém, amados? Por que você acha que o ladrão da cruz conseguiu entrar no reino, no paraíso? Porque naquele momento o passado dele foi o quê? Zerado. Amém? Naquele momento aquele homem nasceu de novo, se tornou uma nova criatura. Por isso ele pôde entrar e acessar o reino de Deus, porque ele passou a ser habitado pela vida eterna. Quem está entendendo, igreja? Amém, amados? Então ele vai dizer isso para nós. Volta lá o obreiro Paulo na NVI. Então ele diz o seguinte: as coisas antigas já o quê? Passaram, e eis que se fizeram novas. Por isso que Paulo diz sobre novidade de vida, andar em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? Ele está dizendo agora que nós estamos vivendo algo completamente novo. Isso é o viver em novidade de vida. Todo crente que já nasceu de novo, que se tornou uma nova criatura, que é uma nova criação, uma nova pessoa, um novo ser, você está vivendo em novidade de vida. É assim que nós estamos vivendo agora, é assim que nós somos. Amém, queridos? Agora, como eu disse, isso aqui é só uma introdução, porque esse versículo ele nos dá a base do que é ser, ou do que é a nossa identidade em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que em Cristo Jesus, nós somos o quê? Uma nova criatura, uma nova criação. Amém, queridos? É o que nós somos, nós nos tornamos isso. Por meio de quem? De Cristo Jesus. Mas pastor, o que o senhor quer transmitir hoje? E aí que eu quero tratar com vocês. Por quê? Antes de eu me aprofundar nesses aspectos, tá, eu sou uma nova criação, o que isso se tornou em mim? Quais são as implicações que isso traz para a minha vida? Eu quero te mostrar o que na realidade vai acontecer agora em nossas vidas. Ou seja, a partir do momento que eu nasci de novo, que eu me tornei uma nova criatura, o que vai acontecer a partir disso? E aí você vai perceber uma coisa comigo aqui, que o principal opositor para que você não viva debaixo dessa realidade é Satanás. Por isso que isso aqui, irmãos, tem que estar muito bem definido em você. Primeiro no seu entendimento, na sua consciência. É onde isso tem que se estabelecer agora. Porque você já é. Só que tem muita gente que não sabe disso. Então isso tem que ficar muito claro para você. Porque o que Satanás vai questionar a todo momento é a sua identidade. E se eu não tiver certeza disso, eu acabo caindo. Amém? Então, para a gente observar como é que funciona isso, vamos lá para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Eu quero que você entenda como é que vai funcionar, e você vai perceber que uma das coisas que Satanás ele vai questionar agora em você é isso, a sua identidade. Por isso, se eu não tiver isso definido, eu caio.
Amém, queridos? Toda vez que eu não tenho clareza de quem eu sou, eu acabo caindo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Vamos ler então? Então diz assim, ó. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele foi para lá para ser o quê? Tentado pelo diabo. Mas quem o conduziu para lá? É importante nós entendermos que a questão em si não é onde nós estamos, mas é com quem estamos. Deu para entender? Tentação nenhuma é vencida pela sua força. É sempre pelo que, igreja? Pelo Espírito. É assim que vence a tentação. Não é por jejum, não é por oração, não é por nada disso. Só se vence a tentação pelo Espírito. Observa que Jesus foi levado para lá por quem? Pelo Espírito. É muito importante que você tenha clareza de quem está te levando, de quem está te conduzindo. Pastor, mas olha o lugar que eu estou. Tá, mas você está lá, mas quem te levou lá? Você está com quem? Aí eu estou com o Espírito Santo. Então fique em paz. Amém? Porque Jesus foi para onde? Foi para o deserto, irmão. Para enfrentar quem? O diabo. Amém? Continua. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que ele teve? Ele teve fome. O tentador, olha agora. Presta bem atenção nisso. Porque quando a gente fala de tentação, a gente foca muito na prática. Então, se é uma tentação imoral, a pessoa pensa assim, é a questão do quê? Da prática. Quando eu falo moral, é qualquer coisa. Você pode roubar, pode prostituir, adultério, qualquer coisa você imaginar. Não depende. Mas é interessante que ele diz assim, ó, o tentador aproximou-se dele e o que ele disse? Leia lá. Segura, o que ele disse? O que ele falou? O que ele está questionando? Ele quer colocar dúvida. Mas na identidade de quem? De Jesus. Ele queria saber se Jesus sabia quem ele era. É isso que ele vai vir questionar. Por isso, se eu e você não tivermos a clareza de quem nós somos em Cristo, é aí que a gente começa a cair, a ceder ao quê? As tentações, as propostas. Observa que quando ele vem tentar Jesus, ele vem tentar no que a gente não entende. O que é tentação, pastor? A tentação, ela sempre vai acontecer num nível de questionar quem você é, quem você se tornou. É isso que ele vai questionar. Entendeu agora? A gente foca no pão. Né? Achando que a questão, que o problema está onde? Ainda bem que Jesus... Né? Não, você não está entendendo. O pão era só a instrumentalização, a materialização, a prática. Só que essa prática é o resultado. Se ele sabia quem ele era ou não. Então, quando o diabo vem, queridos, ele vai vir sempre para quê, irmãos? Para colocar em dúvida se você é de fato essa nova criatura. Ele vai questionar. E aí o que ele vai dizer para você? Você não nasceu de novo. Porque se você tivesse nascido de novo, você não faria essas coisas. Quem já teve esses pensamentos? Você não é crente. Não. Você não é. Ivania, senhora, você não é crente não, Ivania. Olha o que você está pensando. Olha o que você acabou de falar. Então o que ele vai vir questionar? A nossa o quê? Identidade. Por isso, se eu não tiver a clareza, eu acabo caindo. Aí é onde eu vou começar a dizer, é verdade, eu sou um crente fajuto. Realmente eu acho que eu não nasci de novo. Realmente eu acho que eu não sou uma nova criatura. Estou perdendo tempo. Esse negócio de crente não é para mim não.
Aí ele vai dizendo, é verdade, é isso mesmo. E você fala, é mesmo, Satanás. Você está concordando com ele. Só que quando você faz isso, sabe o que está acontecendo? Você está questionando a obra que Deus fez em você por meio de Cristo. Na verdade, sabe de quem você está duvidando? De Deus. Você está dizendo que o que Deus fez em você não foi eficaz, não foi eficiente. É isso que você está declarando, irmãos. Você está dizendo, igreja, que aquilo que Jesus fez por você, o que Ele fez na sua vida, não foi algo assim de fato efetivo, poderoso, foi meio fajuto. Entendeu? O que você acabou de ouvir? Aquele que está em Cristo, aquele que está unido a Cristo é o quê? É o quê? É, e ponto final. Mas pastor, eu ainda vejo algumas coisas na minha vida, mas pastor, é aí que você vai entender o que eu vou te falar aqui hoje. Porque o que vai fazer com que você ande em vitória é você a cada dia mais se firmar nessa identidade em Cristo, não é em você, em Cristo. É isso que te faz vencer tentações, é isso que te faz prevalecer, quando você tem a consciência, o entendimento, a convicção e a certeza de quem você já se tornou, de quem você é em Cristo. Entendeu ou não? Mas o que o diabo vai vir questionar? A sua identidade. Quem você é? É isso que ele vai questionar. Porque se ele diz isso aqui, ó, para Jesus, não, vamos falar a verdade, o bicho é ousado, irmão. Não, é muita ousadia. Não, pensa comigo, você chegar para Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, e falar assim, irmão, você é filho de Deus mesmo? Não é muita ousadia do bicho? Aí eu te falo, se ele fez isso com Jesus, você acha que ele não vai fazer isso com a gente? É o que ele mais tem feito. Ele quer colocar em dúvida, em xeque, ele quer questionar se realmente nós nos tornamos quem nós nos tornamos em Cristo. Só que por muitos crentes não saberem quem eles são em Cristo, eles acabam o quê? Aceitando. Entendeu? Acabam o quê? Aceitando. E muitos acabam querendo transformar o quê? Pedras em pães, para provarem que realmente são filhos de Deus, que realmente nasceram de novo. Aí é que está o problema, porque a gente não precisa provar nada, só que aí a gente vai querer o quê? Tentar o quê? Provar o que nós nos tornamos. Se você faz isso, você se transforma o quê? Pedras em pães. Porque é isso que ele lançou um desafio. Prova que tu és o quê? O Filho de Deus. Afirma a si mesmo que você é o Filho de Deus. E aí o que nós queremos fazer? Transformar o quê? Pedras em pães. Então eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais, eu preciso evangelizar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aí eu só estou transformando o quê? Pedras em pães, pedras em pães, pedras em pães, pedras em pães. E aí eu estou me distanciando cada vez mais daquilo que eu já sou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga de novo assim, eu sou uma nova criatura. Diga, eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. Independente de pensamentos, de dúvida, do que Satanás possa questionar você, você é, não será, você já é uma nova criatura, uma nova pessoa. Quem está entendendo, igreja? Amém? Sabe o que é interessante? É que graças a Deus o Senhor Jesus não cedeu.
E depois eu vou te mostrar por quê. Porque para você entender essa série, para você entender o que nós vamos transmitir aqui, você logo no início tem que compreender como é que você tem que ir se estabelecendo nessa realidade. De que você é uma nova criatura. De quem você é em Cristo. Mas graças a Deus ele não cedeu. Por que não? Porque ele sabia quem ele era. Só que eu vou te mostrar para você por que ele sabia quem ele era, tá? Espera um pouquinho. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque no caso de Adão e Eva, eles cederam. Vamos para Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Será que a tentação de Adão e Eva foi semelhante de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler o texto. Vamos observar. Quantos amam estudar a palavra do Senhor aqui? Ninguém? Quantos amam estudar a palavra do Senhor? Amém. Vamos ler então Gênesis 3:1. Diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Como que ela começou? Não comam de nenhuma das árvores do jardim. Então presta atenção numa coisa aqui. Toda vez que Satanás vem, ele vem para questionar aquilo que Deus fala. Você vai entender que Jesus ele não cedeu, ele não caiu, porque ele sabia quem ele era, a identidade dele. Mas aí o que é interessante? Por que Jesus sabia quem ele era? Aí você vai entender. Como é que começa ali o diálogo com a serpente? Questionando o que Deus fala, questionando a palavra. Isso é até hoje, igreja. É assim que Satanás atua, é assim que o diabo atua, questionando aquilo que Deus fala. Aí continua. A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês o quê? Morrerão. Olha agora. E a serpente disse à mulher, agora a serpente afirma: certamente não morrerão. Percebeu? Que ela está o quê? Questionando o que Deus havia dito, lançando uma outra palavra. Se você lembrasse da tentação de Jesus, você vai se lembrar de que depois que ele fala para transformar pedras em pães, Jesus libera uma palavra, aí o diabo vem e fala o que é palavra por palavra. Então tá bom, está escrito também, Jesus, e dará ordem aos teus anjos a seu respeito. Salmo 91, ele cita a palavra para o Senhor Jesus. Por isso que a gente tem que ter muito claro quem nós somos, a definição clara de quem nós somos, amém? Aí ele continua falando. Agora, presta atenção no que ele está falando agora. Olha o que ele vai dizer para ela. Ele diz assim, o diabo: é que Deus sabe que no dia em que comerem dele, do fruto, os seus olhos e vocês se tornarão, serão como Deus. Entendeu o que o diabo fez aqui? Serão como Deus. Vocês se tornarão como Deus. Vocês ainda não são Deus, mas vocês se tornarão como Deus. O que ele está questionando? A identidade dela, ser como. Ser. Jesus, se tu és filho de Deus, se a tua origem é de Deus, se você é Deus,
É isso que ele está questionando em Cristo. Quem Cristo era. E o que ele está fazendo aqui agora? Questionando. Mas o que Gênesis capítulo 1, obreiro Paulo? Versículo 26 vai dizer para nós. Então disse Deus, façamos os seres humanos. O que Deus disse? Façamos os seres humanos o quê? A nossa imagem e a nossa semelhança. Mas aí Satanás vem e diz o quê? Se comerem, vocês serão. Irmãos, eles eram ou não eram já como Deus? O que está dizendo ali, queridos? Adão e Eva já carregavam a identidade divina. Eles já eram como quem? Como Deus. Olha para mim para você entender. Existem alguns escritos rabínicos que quando eles vão comentar sobre Adão, isso são escritos, né? Tá no Talmud deles lá, na Torá oral, que eles dizem que quando Adão vinha andando, os anjos olhavam para Adão, os anjos, os seres celestiais, e se dobravam diante de Adão, se prostravam diante de Adão. Aí o Adão virava e falava assim: ei, sou eu, Adão. Aí eles falavam: ah, Adão, a gente pensou que era Deus. Desculpa, nós pensávamos que é o Senhor, porque nós olhamos para você e nós vimos a glória em você, Adão, que nós achávamos que era Deus. Só que depois da queda, o homem perdeu a glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, quando eles olhavam para Adão, confundiam Adão com quem? Porque tamanha era o quê? A semelhança. Ou seja, Adão e Eva já eram semelhantes a quem? E eles carregavam a imagem, eles refletiam quem? Só que o que o diabo colocou na mente deles? A dúvida. A dúvida deles se tornarem quem eles já eram. Quem está entendendo aqui? Por que então que Adão e Eva caíram? Porque eles não tinham clareza. Alguém falou aí, não tinha clareza do quê? Da identidade deles, de quem eles eram. Eles não tinham essa clareza de que o Senhor já tinha feito eles a imagem e a semelhança de Deus. Mas o diabo veio logo questionando o quê? A identidade. Se vocês comerem, serão como ele. Mas se não comer, vocês vão continuar assim, ó. A Eva olhou e falou: a proposta é boa, ser como Deus, né? Quem não quer ser como Deus? Eu quero ser como Deus, poder controlar tudo e a todos. Eu quero ter o controle. Eu desejo isso. Entendeu? A ganância você viu? Eu quero ser como Deus. Mas de fato, eles já eram ou não como Deus? O que a palavra está dizendo lá? Vocês estão com dúvida nisso ou não, irmãos? Eles já eram lá, a imagem e semelhança. Mas o que Satanás questionou? Aí o que eles pensaram? Então, se nós fizermos isso, nós vamos nos tornar como Deus. Então vamos fazer isso. Aí sabe o que é interessante? Esse espírito, essa dinâmica, existem também dentro das igrejas nos dias de hoje, sim ou não? Sim. Porque quantos de nós procuramos fazer para ser? Então, se eu fizer isso, eu vou me tornar santo. Se eu fizer aquilo, aí é que eu vou ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Está percebendo que dentro da igreja muitos estão assim também, achando que o que vai definir quem eles são é aquilo que eles fazem? Toda vez que você faz isso, você está comendo o fruto. Você está caindo na proposta de Satanás, irmãos. Toda vez que você procura fazer para ser, você está aceitando a mesma coisa que Adão e Eva aceitou. Quem está entendendo? Você não precisa fazer para ser, porque você já é.
Você não precisa ficar transformando pedras em pães, porque você já é. O que você faz não define quem você é. O que você faz não define quem você já se tornou. Quem vai plantar isso na tua mente? Quem é? É Satanás. Ele que vai colocar em dúvida quem você é. E toda vez que você precisa provar para que você possa dizer quem você é, você está caindo nas artimanhas, nas ciladas do inimigo. E aí sabe o que você está fazendo? Descartando, olha para cá, ó, a obra de quem? Que Jesus fez na cruz do Calvário, por você e para você. Quem está entendendo aqui, irmãos? Está claro isso para você? Você é ou não é uma nova criatura? Então me prova se você é uma nova criatura, irmã Ivani. Não precisa não? Hein? Não precisa? Me prova, irmão Humberto, se o senhor é uma nova criatura. Mostra para mim que você é uma nova criatura. Precisa? Quem está entendendo? Você vai perceber, irmãos, que na verdade isso é uma questão de fé. Por que de fé? Porque a Eva não creu no que Deus havia dito. Entendeu? O que Deus disse? Que eles eram o quê? A imagem, mas ela creu? Aí que está o problema, tem muito crente que não crê que ele é uma nova criação, que ele é uma nova criatura. É aí que está a questão. Porque para você se apropriar disso, dessa realidade, é só em fé, irmãos. É em fé, é em crendo. Por isso que isso se opõe, ó, fé e obras. Tem gente que quer definir quem ele é por aquilo que ele faz. É como domingo aqui eu estou tratando com jovens aqui, falando sobre criação, queda, redenção e consumação. E aí eu perguntei quem eu sou. Aí a menina falou, o senhor é pastor? Eu falei, não, eu não sou pastor. Ah, ficou olhando. Falei, não, pastor é o que eu faço, pastor é o que eu exerço, mas eu não sou definido pelo pastorado, é só uma função. Ou seja, nós temos a tendência de definir as pessoas por aquilo que elas fazem, mas quem que provocou isso? Satanás. O que te define é o que você faz. Então se você rouba, você é ladrão. Se você faz isso ou aquilo, você é aquilo outro. Aí nós vamos ter que mudar isso, ó, porque para Deus, o que define, ou o que me define, não é o que eu faço, mas é o que Jesus fez. Quem está entendendo? Só que eu preciso o quê? Crer nisso. Queridos, por que Adão e Eva caíram? Porque eles não creram. Mas e Jesus, pastor? Vamos ver Jesus? Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. E aqui nós vamos encerrar, tá bom? Verso 13. Mateus 3,13. Vamos ver aqui o contexto de algo. Mateus 3,13. Então, antes da gente descobrir quem nós somos, que você está descobrindo, você vai entendendo, eu preciso ter a clareza disso aqui, que o que me define, o que define você, amém? Não é o que você faz, mas quem você é em Cristo, segundo a obra de Jesus, oh aleluia. Então está escrito assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para o quê, irmãos? É muito interessante que Jesus, ele nunca perdeu tempo.
Ele foi para lá com um propósito. Amém? Com objetivo. É interessante porque a gente precisa também entender isso. Amém, queridos? Viver dessa maneira. Vamos lá. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Continua. E Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque convém que façamos assim, para cumprir toda a justiça. Então João falou: ok, vamos cumprir a palavra, né? Segue. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Próximo versículo. Olha lá. Então uma voz disse o quê? Disse o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Mas primeiro o que ele define? O que Deus diz para Jesus? Esse é o meu filho amado. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que Jesus, nesse momento, nós estamos em Mateus 3, o que Jesus nesse momento tinha feito para que o pai dissesse assim: como eu te amo, meu filho, como você me dá prazer. Hein, irmão Beto? O que Jesus tinha feito? Nada. Isso é para a gente entender que quem nos define não é o que eu faço. Jesus ainda não tinha feito nada e o pai disse: eu te amo e você me dá prazer, você me dá alegria. Vamos colocar aí na NTLH, vamos ver como é que fica, obreiro Paulo. Vamos ver se fica mais claro ainda. Olha lá. E veio uma voz do céu que diz: esse é meu filho querido, que me dá muita alegria. Ué, mas o que Jesus tinha feito? Ele não tinha curado um cego, não ressuscitou nenhum morto, não morreu nem na cruz ainda. Mas o pai já estava dizendo: você me dá muita alegria, como eu te amo. É para você entender que da mesma forma somos nós. Ou seja, o Senhor me ama e eu dou muita alegria para Ele, mas não porque eu faço alguma coisa, mas porque eu sou o que dele? Filho. Você quer comentar alguma coisa, viu, Paulo? Não. Porque é o que, queridos? Porque nós somos o que? Filho. Cadê as mamães de plantão aqui? As mamães. Deixa eu perguntar para a irmã Sebastiana. A senhora lembra do Humberto na barriga da senhora? Com certeza. Lembra? Lembro. Quando a senhora ficou sabendo que estava grávida dele, a senhora já amava? Já, com certeza. Mas a senhora nunca tinha visto ele? Exatamente. Já tinha amor? Já. Mas ele nunca tinha feito nada para a senhora de bom, de ruim, de nada? A senhora já amava? Já. É assim mesmo, mãe? É desse jeito? Sim. Nunca viu? É um serzinho ali, mas já tem amor? Com certeza. Não é impressionante isso? Não é maravilhoso? Ou seja, a senhora nem saberia o que seria da vida do Humberto. Graças a Deus que o Humberto é um homem de Deus, né? Um homem que tem trabalhador, que tem se esforçado. Mas irmã, e se ele também tivesse veredado para outro caminho? A senhora nem sabia. Mas a senhora já o quê? E quando ele nasceu, te deu alegria? Mas o que ele tinha feito para te dar alegria? O fato de ter nascido, o fato de ser seu filho. Quem está entendendo aqui? Querido, só que a gente acha que para Deus ter muita alegria, obreiro Paulo, eu tenho que me esforçar muito, obreiro Paulo, eu tenho que fazer muito, porque se eu não fizer muito, eu não vou alegrar Deus, Deus não vai ter prazer, Deus não vai se agradar de mim, e aí Deus não vai me amar. Vocês estão percebendo que o que o diabo vai fazer e o que ele faz é fazer com que você pense que o amor de Deus está condicionado, o alegrar, o agradar a Deus está condicionado ao que você faz. Tem muita gente que pensa assim, que se eu fizer, Deus vai me amar, mas se eu não fizer. Então, irmã Sebastiana, deixa eu perguntar,
O Momberto era muito quietinho, ou de vez em quando ele fazia as meninices? Ele já fez alguma coisinha assim que... O que você está rindo, Momberto? Que deixou a senhora um pouco chateada? Sim. Mas a senhora deixou de amar ele? Na escola, no colégio? Mas deixa eu perguntar, a senhora deixou de amar ele? Não. Mas mesmo ele fazendo essas coisas, a senhora nunca deixou de amar ele? Não. Não é impressionante isso, irmão? Eu não sou nero não, mas já taquei fogo no mato, quase taquei fogo na casa. Misericórdia! Quase tacou fogo. Mas a senhora deixou de amar ele? Não. Ele deixou de ser seu filho? Não. Irmãos, é como Jesus fala: vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos? Imagina Deus. Por que a gente taxa Deus assim? Picha Deus dessa maneira? Porque de fato nós não conhecemos o Deus, o Pai de Jesus dos Evangelhos. O Deus que foi nos apresentado da religiosidade, é o do legalismo, do moralismo, é o Deus dos homens. Mas não o Deus, o Pai de Jesus. Jesus não havia feito nada, mas ele disse: é meu filho querido, meu filho amado. Então deixa eu te falar, o que Deus disse para Jesus, Deus também fala para você. Pastor, mas eu não estava lá. Vamos começar do início? Quem está unido a Cristo aqui? Amém. Ah, agora você entendeu. Quem está em Cristo aqui? Amém. Então no momento que Deus virou para Cristo e falou: este é meu filho amado, de que eu tenho prazer, ele também estava falando para quem? Para você. Porque o fato de nós estarmos unidos com Cristo, tudo que o Pai declarou para Cristo, ele estava declarando para quem? Ele declarou para quem? Para mim. Então deixa eu te falar uma coisa, o Pai nesse momento está dizendo para você, está reafirmando: você é minha filha, é meu filho amado, querido, e você me dá muita alegria, muito prazer, eu me agrado muito de você. Esse é o amor do Pai. Quem entendeu? Agora, por que Jesus não caiu na tentação? É aqui que você tem que entender. Lembra que eu falei, olha só, lembra que eu falei que a Eva, que Adão e Eva, eles não o quê? Creram naquilo que Deus havia dito para eles, que eles eram o quê? Imagem e semelhança. Então na hora que Satanás veio tentar o Senhor Jesus, dizendo: se tu és filho, irmão, mas ele acabou de ouvir que era o quê? Volta lá, Mateus, vamos lá abrir para a gente observar o contexto. Mateus 13, né? O penúltimo versículo, ou o último versículo, 3, né? 3:13, isso, mas acho que é o 20, 21, 22. Mateus 3, 17. Esse é meu filho querido, amado, quem me dá muita alegria. Agora põe o próximo capítulo. Isso, próximo capítulo 4, versículo 1 agora. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Próximo versículo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: você é o Filho de Deus? Você é o Filho? Mas ele acabou de ouvir o quê? Irmãos, há 40 dias atrás ele tinha acabado de ouvir: tu és o meu Filho amado, querido, como eu te amo, meu filho, e você me dá muita alegria. 40 dias depois, quem chega para questionar o que Deus havia falado? Entendeu como é que ele vai fazer? Por que Jesus não caiu? Porque ele creu naquilo que o Pai havia falado para ele. Por isso que ele vai dizer, põe na versão NVI, por favor, obreiro Paulo. Por isso que ele vai responder isso aqui, ó. Próximo versículo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo assim: ei, eu creio naquilo que eu ouvi da boca do meu Pai. Eu creio que eu ouvi naquilo que a palavra diz. Então, irmãos, entenda uma coisa: por que você é uma nova criatura? Porque a palavra diz que você é, irmãos.
Aí aqui você pode incluir, por que você é saudável e sarado? Porque a palavra diz. Por que você é um ser justo? Porque a palavra diz. Por que você é um ser santo? Porque a palavra diz. Ou seja, quando eu caio é porque eu deixei de duvidar daquilo que a palavra afirma ao meu respeito. Eu deixei de ser sustentado pela palavra. Jesus não caiu porque ele ouviu a palavra e creu. Entendeu? Então é isso que nós temos que entender. Quem já é perdoado aqui? Amém. Mas por que você crê que você é perdoado? Isso, porque a palavra diz. Quem aqui sabe que tem a vida eterna? Mas por que você crê nisso? Porque a palavra diz. Quem aqui é habitado pelo Espírito Santo? Mas por que você sabe disso? Porque a palavra diz. Você crê porque a palavra afirma, porque a palavra diz. Por isso, a gente não se baseia na nossa experiência. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou ter que falar isso, eu queria terminar, mas eu vou ter que falar. O que a palavra está dizendo ali? Que depois de 40 dias e 40, Jesus teve o quê? Aí Satanás chega e fala assim, como é que pode? Você não é filho de Deus? Está passando fome? Está passando necessidade? Que Deus é esse que deixa seus filhos passarem fome e necessidade? Tem muita gente que começa a duvidar, porque ele começa a se basear na circunstância que ele está vivendo, naquilo que ele está passando. Aí ele começa a dizer, será que Deus está comigo mesmo? Será que eu sou de Deus mesmo? Será que Deus está olhando para mim? Ou será que eu fiz algo que de repente desagradou a Deus? É assim que muitos pensam, irmão. Ou vai falar que você não tem pensado assim? Que quando a coisa está ruim, quando a coisa aperta, quando a escassez aparece, quando a enfermidade está ali, aí você começa a se questionar, será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou filho dele? Porque de fato, se eu fosse filho de Deus, eu não estaria passando por isso. Mas quem é que está plantando isso aí dentro? Satanás, questionando a sua filiação, questionando a sua origem, questionando de onde você veio, questionando quem você é. Só que nós vamos continuar o quê? Crendo naquilo que a palavra afirma, independente do que estou passando, vivendo, ou até mesmo tenha feito, mas eu continuo crendo. Quem está entendendo aqui? Então, para a gente poder prosseguir falando sobre as implicações, o que eu me tornei, a base de tudo é o seguinte: você vai ter que crer em tudo que vai ser falado aqui, por mais absurdo que possa parecer para você, porque quando isso é contrastado com a tua realidade, com quem você é, o que você tem feito, aquilo que você está vendo, melhor dizendo, você vai ter que continuar crendo naquilo que a palavra afirma a teu respeito. Você é santo, você é santa. Ai, pastor, mas eu vou falar para o senhor, viu? Eu não sei não, porque às vezes passam umas coisas assim, umas coisas. Ei, a palavra está dizendo, você vai ficar com o quê? Eu creio naquilo que a palavra diz. Se a palavra diz que eu sou, eu sou. Mas o diabo vai vir como? Será que realmente você é? Será que você tem andado? Será que você... Quem está entendendo? Irmão, toda vez que você ouvir algo assim, é Satanás. Que quem vem plantar a dúvida é quem? Mas nós somos aqueles que cremos, que vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então quem é nova criatura aqui? Quem é filho amado de Deus aqui? Filha amada de Deus? Quem crê que Deus se alegra de você? Que Deus abre um sorriso para você? Você crê? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Diga assim: eu sou filho, filha, amado, amada de Deus. Diga assim: Deus, o meu Pai, se agrada de mim, Ele me ama muito. Vamos aplaudir Ele mais uma vez. Aleluia!